Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês forem assistir esse vídeo, né? Estamos aqui na primeira aula da disciplina de Sociologia para o segundo ano do ensino médio da ETESC. Como é do conhecimento de vocês, nós estamos trabalhando em Sociologia o fenômeno religioso, as religiões como um fenômeno social, né? Lembrar que o nosso material básico é o livro didático, o nosso livro didático é este, mas lembra que nesse conteúdo nós não estamos trabalhando por ele, nós estamos trabalhando por dois textos que a grande maioria de vocês deve ter, que é desse livro o primeiro e o segundo, que é sobre diversidade religiosa no Brasil, de um outro texto que também estava disponível para Xerox desde fevereiro, quando nós começamos as aulas. Então nós estamos trabalhando dentro desse fenômeno religioso, que é um tema bastante curioso, bastante complexo. Primeiro, porque geralmente as pessoas tendem a dizer que religião não deve se misturar com essas coisas, que a gente tende a colocar a religião como que num altar, num patamar de igualdade, de superioridade, e nela ninguém toca. Isso é um tabu. E como todo tabu, a sociologia é preocupada primeiro em mexer, como eu costumo dizer, nordestinês, no meu nordestinês básico, a sociologia costuma futucar primeiro os tabus e os padrões que são sacros, sacralizados pela população. A religião é um deles. Esse processo de questionar a religião a gente chama de um processo de desnaturalização. Quando eu acho que um fenômeno é inteiramente natural, ele vem no decurso da história e eu passo a interpretá-lo como um fenômeno social e histórico, produzido pela história também. Isso é que a gente chama de processo de desnaturalização. E, portanto, passar a estudar a religião do ponto de vista da história, da antropologia, das ciências sociais, da filosofia, da sociologia, nada mais, nada menos é do que a concretude desse processo de desnaturalização. E é graças a esse processo de desnaturalização que a religião se torna foco de um dos pontos que a sociologia costuma estudar, que são as instituições sociais. No primeiro ano, nós estudamos, salvo engano, o segundo ou terceiro bimestre, a noção de controle social. No primeiro, nós estudamos o surgimento da sociologia. No segundo, nós estudamos a socialização, o processo que nos faz ser sociáveis. No terceiro bimestre, nós estudamos como a sociedade pune os diferentes. Como a sociedade se encarrega de encaixar no padrão social aqueles que tendem a não se encaixar. A gente chama isso de controle social. Ora, uma das instituições de controle social mais fortes é a religião, são as igrejas. É a fé, o uso comunitário ou social da fé. E, portanto, a religião acaba se tornando uma instituição social, porque é um fenômeno da sociedade. E aí a sociologia, claro, se interessa por estudar todos os fenômenos que são sociais. Vocês vão perceber que aqui não vai ter nenhuma pirotecnia na aula, porque eu não domino muito essa tecnologia. Eu gravo a aula e posto. Então, basicamente, o que nós vamos discutir está lá no nosso texto. Nossa primeira aula aqui é basicamente de revisão do que nós já vimos aí até o momento em que nós paralisamos as aulas. E, portanto, nós vamos perceber apenas aqueles itens que nós já discutimos. Ora, por que, insisto, por que as religiões são instituições sociais? Primeiro, elas são localizadas no tempo. É possível encontrar quando elas foram fundadas, por quem elas foram fundadas. É possível localizá-las no espaço. Todas elas têm um local de fundação. Todas elas têm um desenvolvimento que lhes é próprio. Alguns, óbvio, de um jeito, de um determinado jeito, curso na história, outros seguiram outros cursos, mas o que importa saber é que a religião é um fenômeno social. E como fenômeno social, nós podemos problematizá-la, nós podemos estudar a sua origem, nós podemos encontrar quais são os seus elementos constitutivos, ou seja, o que é que constitui cada unidade religiosa, ou cada grupo religioso, ou cada subgrupo religioso, que nós sabemos que consenso não é algo comum nas religiões, e nós podemos estudar
a relação entre fenômenos, entre o fenômeno religioso e os demais fenômenos, entre o fenômeno religioso e o controle social, entre a religião e a coerção social, entre a religião e a economia, entre religião e política. Nós vivemos um período que a religião ela quer sair das igrejas, ela quer ganhar notoriedade, ela quer ganhar poder. Portanto, é possível analisar da religião, como ela é um fenômeno social, todos esses itens, né, que nós elencamos agora. Quais são os constitutivos desse fenômeno social que nós chamamos religião? Primeiro é preciso salientar que a palavra religião é uma palavra complexa. Por exemplo, pasmem, mas quem está assistindo, quem não é aluno já sabe, mas quem não é aluno e está assistindo pela primeira vez, caiu no canal que eu vou divulgar, eu vou publicizar esse vídeo lá no meu canal. Pasmem, o cristianismo, pela origem etimológica da palavra, não é uma religião. Perdão. O budismo não é uma religião, pela origem etimológica da palavra. O cristianismo, sim. Explico. Religião vem de uma palavra latina que quer dizer religar. Se a gente for falar em latim, religio vem de religare, religação. Portanto, é preciso que nessa ideia, para brotar uma religião, existe uma ideia de ruptura entre a humanidade e a divindade. Elas se rompem, elas se desligam. Então, para eu religar, eu tenho que ter a religião. Mas o que acontece com os fenômenos religiosos para os quais não existe essa ruptura? Para os quais não existe a ideia de um pecado original, como existe para o judaísmo, cristianismo e islamismo. O que é que a gente faz? Não tem como religar o que nunca foi desligado. Então, nós utilizamos geralmente a expressão fenômeno religioso. Portanto, são religiões, cristianismo, islamismo e judaísmo, na origem da palavra, e são fenômenos religiosos, mas não religiões propriamente dita, budismo, hinduísmo e várias religiões de matriz afro, para os quais também não existe essa ideia de pecado original. Portanto, a palavra religião não é uma palavra adequada, porque ela é ocidentalizada e ela tende a ver o fenômeno religioso do Ocidente, e não o fenômeno religioso do Oriente, nem o africano. Portanto, como é que caracteriza então esse fenômeno social que nós no Ocidente chamamos religião? Primeiro, geralmente para ele cabe uma aceitação a algo cujo pressuposto é a fé. Ou você acredita ou você não acredita. Portanto, vale a máxima que discutir dogma religioso é uma imbecilidade. Porque cabe ao dogma não a discussão racional, cabe ao dogma a crença, a fé. Onde cabe, portanto, discutir elementos onde a religião entra? Onde a religião entra na área da racionalidade. A política é racionalidade, a ciência é racionalidade. Portanto, a religião, se ela vai entrar na política e na ciência, ela tem que aceitar a regra da racionalidade. Porque nem a política, nem a ciência, a racionalidade, não pode entrar no dogma, porque ao dogma só cabe a crença. Não cabe a comprovação científica, muito menos a discussão racional dela, porque razão está para um lado e aceitação está para o outro. Geralmente, não é característica da razão a aceitação. Pelo contrário, a razão ela intui uma ideia de crítica, de questionamento constante, portanto, filosófico. Já a religião não cabe uma crítica constante, cabe uma aceitação da verdade de fé. Da verdade de fé. Quem termina o segundo ano sabe o quão é problemática essa palavra verdade. Nós trabalhamos em filosofia o ano inteiro, em todas as vertentes, desde o conhecimento de si com a consciência no primeiro bimestre, passando pela ontologia, que é o ser essencial das coisas, no segundo bimestre, chegando na epistemologia, que é o conhecimento que nós temos das coisas, no terceiro bimestre, até a racionalidade, que é a argumentação da lógica, no quarto bimestre, todo discutindo a ideia de verdade. Portanto, se a religião é uma aceitação, a religião cabe uma conversão. Mas é preciso prestar atenção que a palavra conversão, que a ideia de conversão é uma ideia apenas cristã. Por exemplo, não se converte ao judaísmo, se nasce judeu. Então o judaísmo é muito mais uma etnia
do que uma religião propriamente dita. Não há conversão, eu me converti ao judaísmo. Ora, existem novos judeus contemporâneos que abraçaram essa ideia do cristianismo. Mas essa é uma ideia própria do cristianismo. Quando Jesus disse, ide ao mundo, pregai o evangelho, batizai as pessoas, salvai o mundo, convertei-as. Essa é uma ideia de Jesus. E o islamismo, por sua vez, abarca essa ideia também. Tanto é que você não vai missões budistas para evangelizar as pessoas. Você não vê isso. Missões judaicas para evangelizar as pessoas. Você só vê as religiões cristãs ou influenciadas pelo cristianismo ou provenientes do cristianismo que tem essa preocupação. As outras não têm. Mas há uma ideia, a religião, portanto, abraça essa ideia de aceitação, de que eu me moldo àquela verdade de fé, aquele dogma, né? Depois ela é um fenômeno socialmente coercitivo. Se hoje nós temos uma religião frágil, e hoje nós temos religiões frágeis, que não conseguem mais ditar o modo como as pessoas vivem, há pouco tempo atrás nós tínhamos religiões muito fortes, que operavam castigo nas pessoas, que determinavam coercitivamente o que as pessoas deveriam fazer. Basta a gente relembrar, por exemplo, os dias de jejum obrigatórios, os dias que não pode comer carne, os dias que não pode, que deve se fazer silêncio. O sábado de Aleluia da Semana Santa é um dia de silêncio. A sexta-feira da Paixão também na Semana Santa é um dia de jejum. A quarta-feira de cinzas pós-carnaval é um dia de jejum. A obrigatoriedade da celebração, seja aos sábados, seja aos domingos. O fenômeno religioso ele tem esse quê de coerção, que tem perdido ultimamente. Isso que ultimamente nós temos percebido voltar com uma certa força, mas isso aí é uma outra análise que não nos cabe agora, que nós estamos apenas caracterizando, contextualizando, na verdade, né, o que é uma religião. Depois, ela é objetiva e ela é histórica. Ela é objetiva porque ela tem um objetivo. O cristianismo ele se difunde como religião oficial quase que do globo, com o objetivo de converter todos os seres. É claro que houve ali uma associação à política, uma cristianização do Império Romano, e isso deve ser levado em conta. Mas ela tem objetivo e ela é histórica. Como eu já falei anteriormente, ela tem data de nascimento, ela tem fundador, e você pode mapear toda a história e a evolução dela. Se ela é coercitiva, veja, ela tem que deter alguém que tem autoridade, e autoridade moral, de dizer o que é certo e o que é errado. Portanto, os líderes religiosos, geralmente, eles são vistos como autoridades morais. Tanto é que quando eles incorrem em algum erro, acontece um grande escândalo, porque essa autoridade moral ela é questionada. Apesar que nós temos também um problema contemporâneo, que é o envolvimento em vários escândalos de várias autoridades religiosas católicas e protestantes na nossa realidade, e isso parece-me não ter abalado muito profundamente a imagem e a presença das pessoas dentro das igrejas. Isso também é um outro fenômeno que é tipicamente americano, para o qual a gente pode até falar posteriormente. A religião tem diversas fontes de inspiração, ela nunca é única, preste atenção, e nunca é pura. Se alguém pregar para vocês uma religião pura, caiam fora, não existe. Toda religião, por ser um movimento social, ela tende a enculturar outros elementos. Vejam dois exemplos mais claros. O primeiro é o católico. A Igreja Católica, quando cristianizada por Constantino e Justiniano, né, ela começou a absorver vários elementos da mitologia romana. Hoje nós temos um cristianismo católico romanizado. Vários elementos foram incorporados. Nós temos um outro elemento para ninguém tacar pedra só contra a Igreja Católica, né? Se nós formos, por exemplo, para as igrejas universal do Reino de Deus, eles estão trazendo vários elementos que são judaicos. E aí você entra no templo, você vê o pastor com quipá, com aquela veste que eu não me recordo o nome agora, com um candelabro de 7 velas, um templo de Salomão. Ora, nossa religião cristã não é judaica. O judaísmo é a religião outra que deu origem à religião cristã. Eu digo nossa, já me entregando porque sou cristão. A nossa religião não é judaica. Então, quando algum cristão incorpora elementos judaicos, ele participa do mesmo processo de incorporação cultural que o catolicismo, por exemplo, fez com as religiões da mitologia romana. E especialmente as religiões de matriz afro,
Por exemplo, se a gente for analisar a, a Umbanda é uma criação brasileira adaptada de vários credos que vieram da África. Ou seja, a enculturação de fenômenos religiosos. Isso é um processo natural. Todas as religiões e fenômenos religiosos passam por isso. E por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, todo fenômeno religioso carrega atrás de si uma ideologia. Ora, se carrega uma moralidade, se tem uma coerção, essa moralidade tem por pano de fundo uma visão de mundo. E o que é uma visão de mundo se não uma ideologia? Então, outra balela é religião não ideológica, que isso também não existe. Mas nós ouvimos ultimamente vários discursos de posicionamentos não ideológicos contra a ideologia, mas apoiados e fundamentados em vários braços religiosos. Daí vocês já perceberam a contradição. Né? Não existe essa não ideologia dentro de uma religião, porque a religião é obrigatoriamente ideológica. Ora, cristãos obrigatoriamente se sentirão a favor da vida, portanto vão ser contra a liberdade de abortar, vão ser contra o homicídio. Oi? Deveriam, né? Ser contra o homicídio, ser contra a tortura. Oi? Deveriam, né? Ser contra a tortura porque eles têm um princípio, e esse princípio constitui uma unidade ideológica daquela religião. E, consequentemente, todos os fenômenos religiosos têm o seu complexo ideológico. E isto não é errado, nem é certo. Isso é o comum, é o que faz a religião ser um fenômeno, né, um fenômeno social. Veja bem, qual é o grande motivo que faz a religião ter tanta fama e tanta importância? Existem vários pensadores que falaram sobre isso, mas eu vou me embasar em um, especialmente num alemão chamado Ludwig Feuerbach. Já estudei com alguns alunos na ETESC, em grupos de pesquisa passados. Feuerbach diz o seguinte: nós sabemos que somos carentes, nós sabemos que somos limitados, nós sabemos que somos imperfeitos. E então nós precisamos de algo que complemente, que preencha essa lacuna. Ou seja, o fenômeno religioso, portanto, nos ajuda a superar nossa condição humana de seres limitados. Porque aí nós temos acesso, abertura ao que é ilimitado. Para isso, nós precisamos discutir um conceito que é filosófico, que é o conceito em ontologia, e aí é assunto que o segundo ano estuda no segundo bimestre. Como eu estou de licença, provavelmente vai ser um substituto ou substituta que vai vir no meu lugar, que é a diferença entre o que é imanente e o que é transcendente. Olha, o que nos é próprio é imanente. O que não nos é próprio, nos é exterior, é transcendente. Nos é imanente a angústia de que nós vamos morrer, de que nós não sabemos para onde vamos, e isso nos causa sofrimento. Agora, esse além do que nós vamos, ou de onde nós viemos, isso é transcendente. Vejam que a religião preenche essa lacuna, a lacuna da transcendência. Portanto, esse é o principal problema que a religião soluciona. Se nós temos uma religião que não nos dá abertura para preencher esse lado que nós temos, esse lado vazio que a humanidade possui, a religião ela não consegue se instituir. Tanto é que as religiões mais famosas, que ganharam mais adeptos, além, é claro, de uma parceria político-militar e tudo mais, elas tiveram uma boa explicação, uma explicação que convenceu a maior quantidade de pessoas sobre essa lacuna existencial. Isso aqui é interessante fazer uma ressalva. Para ter religião precisa ter Deus? A maioria de vocês vai responder, claro, religião sem Deus? Mas eu vou responder o contrário. Não. Para ter religião não precisa ter Deus. O budismo, por exemplo, é uma religião ateia. Queixos no chão, mas o budismo é uma religião ateia. Não existe uma figura divina no budismo. Você vai dizer, Antônio e Buda. Buda não é Deus. Buda é um modelo a ser seguido. Não é uma divindade. Como Jesus, o cristianismo entendeu Jesus como uma divindade. Pelo menos como um profeta, como o islamismo entendeu Maomé como um profeta, alguém enviado por uma divindade que existe.
Não é isso? Buda não foi enviado por nenhuma divindade. Buda foi um ser humano que conseguiu evoluir e que vai ensinar os outros a evoluir também. Portanto, o budismo é uma religião ateia. Portanto, não existe a vinculação entre religião e divindade, mas existe a vinculação entre religião e transcendência. O budismo, por exemplo, entende no mundo de reencarnações, de purificação, de evolução do espírito. E isso, essa evolução do espírito, é um conceito transcendente, não é um conceito imanente. Consequentemente, nós não precisamos ligar religião a Deus, mas precisamos ligar religião à transcendência, a um movimento que tenta preencher essa transcendência. E esse movimento, essa tentativa de preencher a transcendência, tem uma narrativa religiosa. E aí preste atenção que a expressão é realmente narrativa, porque nem sempre ela se ancora em fatos, em história. Daí os livros religiosos não serem necessariamente livros de história. Não quiseram narrar a história como aconteceu. E daí é lido engano quem leu Gênesis achando que Moisés, porque o Gênesis é atribuído a Moisés, será Moisés ou Davi? Agora falhou a memória. Mas, enfim, que o autor do Gênesis assistiu à criação e pôde narrá-lo. Portanto, não é uma narrativa histórica. Vamos ler o livro dos Números, que está no Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e lá vai dizer que Josué tinha tantos homens no exército, sendo que na época nem tinha aquela população toda no mundo inteiro. Portanto, ali não existe a narrativa histórica, existe uma narrativa. Essa narrativa religiosa, isso aí, desculpe voltar, mas esse é um problema grave, os religiosos geralmente não aceitam, porque querem que os livros sejam narrativas históricas, né? E isso é complexo, precisa de uma discussão maior do que isso, para poder a gente entrar nesse mérito, né? Essa narrativa religiosa ela tem alguns elementos. O primeiro elemento dessa narrativa religiosa geralmente é o mito. É a explicação figurativa, transcendental, não natural, não humana para algum fenômeno. Então Jesus andou sobre as águas, Deus criou a mulher de uma costela do homem, e isso justifica, é claro, o machismo que nós temos. E aí veio Noé num barco, numa arca, né, um barco na verdade, com um casal de cada grupo de animais. Por que Noé botou as benditas muriçocas que nos atazanam a vida toda? Né? Então vejam, isso tudo, todos esses elementos são dogmas, são explicações que convêm à narrativa religiosa. São mitos, na verdade, que para serem acreditados precisam serem transformados em dogmas. Portanto, são narrativas transformadas em histórias, e histórias com E, não com HI, e são fundamentadas em construções teológicas. Teológicas e teleológicas. Tem diferença. Teológicas porque se fundamentam na divindade, para aquelas religiões que têm divino, e na transcendência, para aquelas que não têm divino, e teleológicas porque vem de telos, finalidade. Possui uma finalidade. A narrativa religiosa ela não acontece ao acaso, ela acontece direcionada para alguma coisa, né? Para um determinado momento, para uma determinada localidade. Consequentemente, nós vamos ver que a principal característica de ter uma crença religiosa é praticá-la. São duas. Além de praticá-la, é a vivência comunitária. Haja vista que a religião também possui a característica do comunitarismo, da associação. E é um fenômeno muito peculiar à contemporaneidade, essa ideia de que cada um vive a sua religião na sua casa. Especialmente isso vem depois do consumismo exacerbado, da violência urbana, né, de que nós criamos cidades muito grandes e, portanto, começamos a nos isolar e sai para outra discussão, é até um paradoxo da contemporaneidade. Então, é preciso que haja uma atitude, é preciso que haja uma ação. A religião ela tem que se transformar em prática, senão ela não é religião. E depois essa prática ela tende a ser comunitária. Daí não existir essa ideia de uma religião minha. A minha fé. Na verdade, a minha fé é uma fé partilhada coletivamente em um grupo. Não fui eu que criei,
nem ela vai se encerrar em mim. Eu herdei geralmente da família ou do contexto social e eu vou passar para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para aquelas pessoas que estão sob minha guarda, obviamente, né? Portanto, há esse aspecto, né, dentro do fenômeno religioso em si. Percebam, o fenômeno religioso é extremamente complexo. Ele não é fácil de lidar. Aliás, nenhum fenômeno social ele é fácil de lidar. Nenhum fenômeno social é simples. Geralmente, todos os fenômenos sociais são complexos. Eles são vastos, né? E, portanto, é preciso tratar os problemas sociais dentro de uma sociologia complexa. As soluções simples são, em sua absoluta maioria, equivocadas. Especialmente para as ciências sociais. Pode ser que esse mesmo princípio não valha para as ciências da natureza, mas para as ciências sociais ele é absolutamente válido. Pois bem, a gente encerra por aqui essa pequena introdução. Não foi novidade para ninguém que já estudou no segundo ano. Na nossa próxima aula, nós voltamos para analisar as influências ou o que pensam os sociólogos clássicos e contemporâneos sobre o fenômeno religioso. Se cuidem, cuidem dos seus. A Covid-19 não é uma gripezinha, ela tem cada vez assolado mais o Brasil. Se ninguém lá de cima, ou das divindades, ou dos poderes constituídos e por nós eleitos, cuidam de nós, que cada um possa cuidar um do outro. Um abraço e tchau.